Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Máximo de atenção aqui, agora que nós estamos na palavra, eu vou pedir o máximo de atenção e o mínimo de distração, porque a palavra vai ser rápido, o tempo vai passar muito rápido. Vamos de novo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Aqui Deus está nos dizendo que o plano que Ele tem para mim e para você é totalmente ao contrário do que a gente pensa. A gente pensava um tempo atrás que Deus quer tirar nossa alegria de viver, Deus quer tirar nosso prazer de viver uma vida, de ter amigos, de viver um mundão, de vida louca, e Deus quer tirar tudo isso de mim, porque nada pode. Nós tínhamos uma imagem de igreja de que nada pode. Não pode sorrir, não pode jogar bola, não pode... Na verdade, tudo isso são usos e costumes. Porque se tem alguém que nos ensina a viver uma vida plena, é Deus. E aqui o texto está dizendo, o profeta Jeremias está sendo usado por Deus para declarar ao povo, Deus é quem sabe, Ele é que conhece os planos que tem para nós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, irmão. Deus não quer te tirar nada para te causar dano. Muito pelo contrário. Deus quer te abençoar ao ponto de você viver uma vida plena e nada te prender. Nada te prender. Como é que eu sei quando uma pessoa é próspera? Ela pode ter muitas coisas, mas nada do que ela tem prende o coração dela. Uma pessoa próspera está livre de tudo, livre de todos, para honrar a Deus. Isso é tremendo. Então, nós temos essa palavra sobre nós, uma palavra de prosperidade. Você não está condicionado a fracasso. Você não está condicionado a viver uma vida medíocre, miserável, triste e cabisbaixo. Não. A promessa de Deus para a sua igreja é de passar por lutas? Sim. Mas em todas elas, a gente vivendo de fé em fé, sendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Você tem uma opção hoje de chegar em casa e olhar para os defeitos da sua casa, da sua família, dos seus filhos, e ficar batendo nos defeitos deles, naquilo que está errado. Eu te digo algo, você está profetizando algo que vai piorar ainda mais a situação. Ou você pode chegar na sua casa, olhar os defeitos e perguntar, Deus, o que eu posso fazer para auxiliar a minha esposa, os meus filhos, o seu marido, o que você pode fazer? Naquilo que nós focamos, é o que vai expandir. Deus tem planos de nos fazer prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez alguém chegou aqui no culto hoje sem futuro, sem esperança, sem uma visão, sem uma direção, simplesmente sobrevivendo. Pastor, a vida é essa, acordar segunda-feira, trabalhar até sexta-feira, alguns até sábado, outros trabalham também domingo, mas a vida é essa, trabalhar e pagar boleto. Não foi para isso que Deus te criou. Os boletos e o trabalho fazem parte. Então em Cristo, você e eu começamos a ter um novo sentido da vida. Deus está te dando hoje uma esperança e um grande futuro, independente da sua idade. Não vai dar mais para disfarçar a depressão, não vai dar mais para disfarçar a tristeza, porque Deus quer mexer com tudo isso para tirar a tristeza e te dar a alegria da salvação.
tirar a depressão, a pressão da vida que colocaram em você e colocar em você a graça dele, a liberdade dele, a fé ao ponto de você confiar a Deus o teu dia de hoje e o teu dia de amanhã. Você não está nas mãos do inimigo, nas mãos de pessoas, você está nas mãos do Todo-Poderoso. E Deus é um Deus que ele é atemporal. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. É por isso que eu entrego a minha vida a Ele, porque só Ele sabe como vai ser o meu amanhã. Então imagina você entregar a vida para alguém que já sabe como será o teu amanhã, como vai ser o teu ano que vem, como vai ser o teu mês que vem, como vai ser os teus projetos. Por isso Ele é Deus. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. 13. Vocês me procurarão. E o que nós estamos fazendo aqui, queridos? Meditando na palavra, procurando Deus. Não é porque Deus está perdido, é porque nós estávamos. Então cada vez que a gente ora, que a gente louva, que a gente se encontra aqui, nós somos sim um bando de loucos buscando a Deus. Porque a gente podia estar fazendo tantas outras coisas, sim, mas nós agora nos encontramos com Jesus e sabemos que quando nós louvamos, adoramos e meditamos na palavra, algo aqui dentro começa a acontecer. Quando a gente chega no culto, e isso é poderoso, irmãos, é poderoso isso aqui, por quê? Porque, irmãos, são pecadores reunidos. Pela graça de Deus, Deus levanta um outro pecador para pregar a palavra e algo poderoso começa a acontecer nos nossos corações. Não é ação humana, é ação de Deus. Isso é tremendo. Já parou para pensar que a atmosfera começa a mudar? Parou para pensar quando a palavra é ministrada, o nosso coração que estava cheio de orgulho, cheio de dor, cheio de passado, cheio de carências, começa a ficar mais forte, fortalecido. Os medos começam a bater retirada, e a gente começa a ficar mais ousado, cheio de coragem. Quem é que faz isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. É por isso que Ele está nos fortalecendo para vivermos a cada mês uma nova etapa. E nós vamos, a partir dessa semana, assumir muitos compromissos financeiros com a igreja. E eu tenho total paz, que Deus vai dar toda a provisão. E eu não estou espiritualizando, Deus vai dar a provisão através de você que é da igreja. Deus vai dar a provisão através da igreja. Porque é para a igreja. E coisa linda é a gente ver os frutos de tudo que está acontecendo. É maravilhoso isso. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus não se mostra para quem busca meia boca. O texto está dizendo que nós vamos procurar e vamos achar a Deus quando nós procurarmos de fato, de todo o nosso coração. Não ter mais pensamentos duplos de ora buscar, ora não buscar. Não, agora eu quero todos os dias buscar ao Senhor. Como? Orando, fazendo renúncias, convidando o Espírito Santo para estar conosco, tirando tempo para ler a palavra de Deus. Tem o meu Instagram, você pode olhar as mensagens, você pode começar a fazer um detox de músicas, de ambiente, de pessoas, e começar a se envolver com as escrituras, com oração, conversar com pessoas que vão te aproximar de Deus. Você vai começar a viver o extraordinário, com certeza. Então esteja aberto para isso, para essa nova vida em Cristo Jesus. João capítulo 9, versículo 1. Aqui nós temos uma passagem, e nós vamos até o versículo 6. Jesus cura um cego de nascença. Um cego. E repare que ele é de nascença.
Vamos ler o texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Primeiro ponto, e a primeira coisa que eu aprendo e compartilho com vocês aqui, é que no versículo 1 já diz: ao passar. Jesus está passando pelo lugar. Este homem tem uma única oportunidade da vida. Jesus está passando e pode ser a única oportunidade deste homem ser curado. Trazendo para as nossas vidas, irmãos, hoje Jesus está passando no sentido de um culto como esse, uma palavra que você deixa entrar no seu coração, transforma a sua vida. O passar de Jesus hoje, não é Jesus estar passando ali e nós irmos até lá, não, é a palavra de Deus sendo ministrada, e um versículo, uma palavra que Deus libera aqui, que você está atento, sensível e aberto para receber, ela transforma a sua vida ao ponto de cair as escamas dos olhos e você começar a enxergar o que não enxergava. Tamanho é o poder das Escrituras. Este homem, ele tem a oportunidade da vida dele. Jesus viu o cego de nascença. O que é isso, irmãos? É um homem que já desde quando nasceu é cego. Ok, eu já sei disso. Não, nós precisamos entender o contexto disso. As pessoas enxergam um homem desde nascença cego. Um homem cego de nascença, ele pede esmola. Ele já tem uma cultura estabelecida na vida dele. Ele, na percepção das pessoas e também dele, não tem outra possibilidade a não ser dele viver daquele mesmo jeito, desde quando ele nasceu. Ele não tem esperança nenhuma. Ele não tem mais nenhum futuro, a não ser pedir esmola e estar naquela condição. Mas Jesus, quando vê ele, Jesus observa. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Os discípulos representam as pessoas que só ficam procurando o erro, pecado e querendo condenar as pessoas, e isso muitas vezes dentro da igreja. Quando uma pessoa está passando por lutas, isso é pecado. Você fez alguma coisa. O tema da mensagem de hoje é vivendo por propósito, não mais por culpa. Tem gente aqui que quando acontece alguma coisa errada, logo você pensa: ah, meu Deus do céu, é o inimigo. Fiz alguma coisa de errado. Cuidado, você está vivendo por culpa. E isso é terrível, porque vai gerando no teu coração um sentimento de culpa, que parece que amanhã vai dar algo errado. Essa semana vai dar algo errado. Até mesmo naquilo que deu certo. Uma pessoa que vive por culpa, ela pensa assim: hoje deu certo, mas amanhã vai dar errado. Deus não te curou, te salvou para viver dessa forma. Hoje deu certo, amanhã também.
e depois também. Mas sempre tem aquele que diz, tá bom pastor, mas e se der errado? Sempre tem aquele que está vivendo por culpa e diz, e se der errado? Irmão, não tem o se der errado. Se acontecer algo no meio do caminho, nós servimos um Deus que vai nos dar provisão, sabedoria, coragem, fé, e nós vamos rompendo e derrubando muralhas a cada dia. Então, a palavra de hoje é, eu não viverei mais por culpa, ou procurando culpado. Nós estamos em um nível de viver por propósito. Os discípulos estão procurando o culpado. Quem pecou? E muitas vezes tem gente assim dentro da família. Quem pecou? Quem errou? Quem fez isso? E um ambiente que vive por culpa se torna um ambiente pesado, propício à enfermidade, propício à tristeza, propício a várias coisas que não pertencem ao reino de Deus, mas pertencem ao império das trevas. Pare de procurar culpados. Pare de viver como um culpado. Viva como filho de Deus. Viva como alguém que foi já perdoado pelo Senhor Jesus. Não mais como culpado. Porque quem vive debaixo de culpa não sorri, vive triste e perde as oportunidades da vida. Jesus está dizendo para eles, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que ele nasceu assim? Por quê? Porque esse dia já estava marcado para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Qual obra, irmãos? Cura. Cura. Jesus disse para ele, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos dele e disse para ele, vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Pergunta, irmão, Jesus poderia ter nem encostado, ter dado uma palavra para ele, como fez com o paralítico no tanque de Betesda. Ele podia ter dito, enxerga. Ele podia ter soprado, feito qualquer coisa. Mas não, ele faz um lodo, coloca a saliva com barro nos olhos deles e diz o quê? Vai lavar-te no tanque de Siloé. Irmãos, repara que Deus não fala com todo mundo como se todo mundo fosse igual. Deus fala na individualidade de cada um. A pior coisa é você achar que Deus coloca todo mundo no saco e diz, é isso aqui e acabou. Deus fala sempre na individualidade. Para um ele gospe no chão, bota saliva e põe nos olhos. Para outro ele estende as mãos e cura. Para outro ele dá só uma palavra. Levanta, pega sua maca e ande. Para outros ele declara de longe. Para outros ele vai até lá na casa de Talita Cumi para que ela possa então ressuscitar. Para outros ele espera 4 dias para chegar lá e ressuscitar Lázaro. E você está percebendo o movimento que ele está fazendo na sua vida ou não? Agora eu quero que você pense comigo, esse homem cego de nascença, para alguns já é humilhação. Agora Jesus faz algo com ele, cuspe com terra e diz vai. Eu quero que você pense comigo as outras pessoas olhando para esse homem. Não tinha acontecido isso ainda. É sábado. Os religiosos estão observando aqueles que procuram culpados. Aqueles que procuram culpados, os da sinagoga. Os que estão procurando culpados estão observando. Esse homem cheio de guspe com areia nos olhos, indo até o tanque de Siloé. Parece ser uma humilhação, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas eu quero que você entenda que para Deus o que parece ser humilhação, na verdade, é um teste da sua fé para você ser exaltado, para você ser honrado por Deus. Preste atenção, antes de qualquer honra de Deus, de qualquer prosperidade, de qualquer novo nível de Deus, você vai ser testado.
Você será testado. Quando Deus te colocar uma nova patente, uma nova autoridade, seja lá na sua empresa, no seu trabalho, no ministério, não interessa, no mundo espiritual, antes disso, você será testado. Jesus foi testado. Antes dele começar o seu ministério, Jesus foi testado. O problema é que às vezes a gente encara os testes de Deus como sendo algo do inimigo, e não é do inimigo, é Deus testando a sua fé. Só que é tremendo, porque Deus, quando nos testa, Ele não nos deixa só, Ele anda junto com a gente. Deus não é aquele que diz vai, Ele diz vamos, estou contigo. Quero tirar vocês do Egito, da escravidão, vocês vão passar pelo deserto, e eu vou fazer vocês ir pelo lugar mais longe, porque se for pelo lugar mais perto, na primeira dificuldade vocês vão voltar. E Deus sempre esteve com eles. Está vendo que é a percepção da nossa vida que está errado sobre muitas coisas? Aquilo que achamos que é o inimigo, na verdade é Deus autorizando para que você se fortaleça ainda mais em Deus. Voltando para o texto. Esse homem está indo até o tanque de Siloé. Para alguns religiosos, isso já é motivo de condenação, porque é sábado. E não podia curar no sábado. Então ele já está saindo da caixa religiosa. Ele já está fazendo algo que os religiosos não aprovavam. Quando Deus nos guia, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te guiar de uma maneira que você vai ter que sair da caixa. Você vai ter que sair do modelo que todo mundo faz. Os princípios de Deus serão sempre os mesmos. Mas o problema é colocar Deus numa caixinha e dizer que Deus age dessa maneira. Deus está levantando uma igreja onde os dons espirituais vão se manifestar ainda mais. E não é para se assustar. Aonde tem louvor e adoração a Deus e palavra, tem cura, tem libertação, tem batismo no Espírito Santo, tem batismo nas águas, tem nova vida, tem tudo isso, irmãos. O problema é que se tiver palavra e não tem essas coisas, é porque é outro espírito que está rondando. Esse homem vai até o tanque. Ele vai se lavar. E o se lavar simboliza Cristo nas nossas vidas. O pecado nos faz nos sentir sujo. E não adianta tomar banho. Existem dois tipos de sujeira. Sujeira física, que é um banho, um Dove, um shampoozinho, um Head and Shoulders. Aí depois passa aquele avanço. Resolve. Mas tem um outro tipo de sujeira, que é a sujeira espiritual, que é o que o pecado gera em nós. E esse não tem como limpar num banho. Nem banho pela porco limpa isso. Eu quero que você preste atenção, porque muitas pessoas estão sentindo essa sujeira no espírito e na alma. E muitas vezes estão procurando o ocultismo, estão procurando coisas que não deveriam procurar, a não ser Cristo. E ao invés de estarem resolvendo um problema espiritual, estão ficando cada vez mais perturbados e cheios de espíritos malignos na sua casa. É que a palavra de Deus ela é tão objetiva e simples e poderosa. Jesus ele não faz nada nas escondidas, ele é tão claro e objetivo que às vezes parece que não é verdade. Lembram do centurião que perguntou: o que eu faço para ser salvo? Jesus disse: olha, crê com o seu coração, fala com a sua boca, aceita Jesus e tal. Só isso. Quem vive debaixo de culpa parece que tem que fazer algo para ser salvo. Não, eu tenho que caminhar tantos quilômetros, eu tenho que carregar algo, eu tenho que fazer alguma coisa, pastor, para ser salvo. Não, filho, é só você se arrepender dos pecados, você
Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é você declarar no mundo espiritual: Deus, eu pequei contra os céus e contra ti, e eu quero ser teu filho, eu quero ser o teu filho através de Cristo, e eu aceito Jesus como meu único, não é botar Jesus com outros deuses, único e suficiente, Senhor e Salvador. É isso. Você vai viver a partir daí momentos extraordinários em Deus. Você não vai precisar pagar 5, 6 mil para fazer um trabalho para limpar a rua. Eu já atendi pessoas que pagou 10 mil. Eu não estou falando de religião, estou falando de uma atitude espiritual. Que pagou 10 mil para fazer uma limpeza espiritual. Eu disse, meu Deus, eu faria por 5? Sei lá, dava aí um desconto, não sei, te fazia no cartão em 10 vezes. Estou precisando comprar umas coisas, aí tu passa o teu cartão lá. O problema é isso, quando começa a se envolver em questões espirituais, o que Deus não quer que seja colocado. Não, queridos, é em Deus, é na palavra de Deus. Você pode estar na igreja a vida inteira, ouvindo a palavra, seguindo a Deus, e você vai ser abençoado na área que você se colocar diante de Deus. Você nunca vai ser obrigado a devolver dízimo, a fazer oferta, absolutamente nada, a pegar cartão, a participar de alguma coisa, nada. Você pode sentar a vida inteira na cadeira, ouvir a palavra e sair embora. Mas eu quero te dizer que quando a gente começa a entender o que está acontecendo dentro de nós, a gente não consegue mais viver assim. Não é por obrigação, é por gratidão. Irmãos, eu era fechadão, a primeira vez que eu fui na igreja eu não fui nem com a carteira, depois que eu me liguei que nem dinheiro eu tinha, porque o soberbo é isso, ele tem medo que os outros vão roubar até o que ele não tem. E quando eu vi pessoas na recepção, na chuva ou no sol, bom culto jovem, tem alguma coisa nessas pessoas aí. Quando eu vi pessoas ministrando crianças, e muitas vezes, irmãos, porque a minha visão era que eram sempre pessoas da baixa sociedade, não, pessoas muitas vezes muito bem instruídas, formadas, bem estruturadas, porque se alguém aqui tem uma visão de que aqueles que estão servindo lá no Ministério Infantil, no Ministério Infantil, não deixa de ser, no Kids Nova Vida, lá na recepção, se você acha que tem pessoas que estão vendendo lanche ali depois, que são pessoas que não têm futuro, que não têm outra coisa para passar, você está muito enganado. Eu já vi patrão servir empregado na igreja. Por quê? Porque aqui, irmãos, não tem acepção de pessoas. Na igreja não existe isso. Não existe isso. Independente do valor do seu dízimo, independente se você tem uma empresa milionária, uma empresa, não tem isso. Todos nós, aos pés da cruz, o chão é plano. Amém? Agora, se Deus está te dando recursos maiores para ser um canal de bênção, é você e Deus, filho. É você e Deus. Esse homem voltou curado, porque ele teve uma atitude de fé. Jesus cuspe com areia e diz, vai. A gente pode aprender aqui que Jesus está testando a humildade desse homem. Porque o que mais impede de nós sermos curados e vivermos uma nova vida em Cristo é a soberba. É soberba em Deus. Muitas vezes a gente está numa posição de omissão, só esperando dos outros. E Deus está dizendo, você tem que ir agora. Quando eu cheguei na igreja, eu esperava um abraço. Eu esperava alguém chegar em mim. Eu esperava alguém me dar uma palavra. E chegou um dia que Deus diz, chega, agora você não vai mais sofrer dessa carência. Agora é você quem vai ir abraçar. Agora é você que vai ir conversar. Agora é você que vai servir. Quem vive debaixo de culpa, está sempre esperando algo dos outros. E muitas vezes com feridas na alma. Se não me cumprimentar,
eu fico dodói e não volto mais. Isso é viver debaixo de culpa. Nos últimos tempos, nós e a pastora Tati vivemos algo de pessoas nos encontrarmos na rua e virar a cara. E aí? Eu não vivo debaixo de culpa, eu estou bem resolvido diante de Deus. E aí, gente, o que a gente faz com essas pessoas? Pega uns 3 ou 4 e dá um pacotão, uma tunda de laço. A gente ora e abençoa, por quê? Porque nós somos livres em Cristo. E quem é livre abençoa. Esse homem, ele está indo preso, rotulado. Ele está indo até o tanque de Siloé, acusado pelos religiosos. Mas ele volta como? Enxergando. E aqueles que rotulavam, acusavam ele, tiveram que ver ele voltando com um milagre concreto, consumado, diante dos seus olhos. Eu penso em mim nisso, mas penso também na tua vida. Muitas pessoas já te rotularam, já acharam que você não ia dar nada na vida, mas eu creio que elas vão ver ainda mais com o tempo o manifestar de Deus em você. Só deixa eu te dizer algo importante. Quero que você imagine um corredor, esse homem com guspe, areia nos olhos, terra, e ele indo até onde mesmo? Um tanque. O foco dele, a palavra de Jesus era ir para onde? Tanque de Siloé. Jesus falou para ele parar no meio do caminho e escutar alguém? Era para ele parar e ficar olhando quem estava olhando para ele? Não, era para ir para o tanque de Siloé. Então, por favor, entenda isso. Se Deus está te dando uma direção, foca, porque alguém vai tentar te tirar do foco. Alguém vai tentar te distrair. E se você ficar se distraindo, você vai até o tanque de Siloé. Mas por ter se distraído, nada vai acontecer. Eu quero que você entenda isso. Deus, quando quer agir, Ele pode agir, não pede permissão para ninguém, mas muitas vezes Deus vai testar a nossa fé, e a nossa fé precisa ser uma fé ativada. Ativada. Se Deus me falou, eu creio, e nada vai me tirar do foco. Meu objetivo é o tanque de Siloé. Porque existe uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pare de ouvir as outras vozes. Para de pegar o modelo dos outros e achar que aquele modelo vai ser igual ao teu, porque nunca tinha acontecido isso. Pare de achar que a tua história vai ser igual a do teu amigo, do teu vizinho. Não, a tua história vai ser a tua história em Deus. Você pode modelar algumas coisas, aprender com outros, é bênção. Sim, deve. Mas Deus tem a tua história para ti e para a tua casa. Pare de dizer para os teus filhos, você tem que ser igual ao seu primo, você tem que ser igual ao fulano da igreja, você tem que ser, não, ele tem que ser ele em Deus. Porque senão você está gerando traumas, e você está colocando ele num nível de quê? De comparação que vai deixar ele um adulto frustrado. E tem muitos adultos aqui que estão se comparando com outros adultos e se sentem frustrados porque lá na infância os pais te comparavam com outros. E Deus quer gerar cura no seu coração hoje à noite. Você é único. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa ficar disputando com as pessoas. Então, primeiro ponto, aproveite as oportunidades dadas por Deus. Uma pessoa de sucesso, não é que ela teve mais oportunidades, ela aproveitou as que teve. Aproveita as oportunidades que teve. Irmãos, presta atenção aqui, tem gente que tem a oportunidade de estar na companhia de uma outra pessoa que tem mais resultado, que tem mais unção, que tem mais conhecimento, mas ao invés dela ser humilde e aprender com aquela pessoa, não, ela quer ser mais sábia e tentar passar para outra pessoa que não é.
Agradeça a Deus, principalmente pelas companhias que Deus coloca na sua vida. Porque tem gente que coloca coisas acima de pessoas, e é bem ao contrário. Valorize isso. Até mesmo aqui na igreja, se você não me tem como pastor, não é o seu lugar. Se você não reconhece a unção que Deus colocou sobre a minha vida e da pastora Tati, aqui não é o seu lugar. É maldição isso. Quando Deus colocar amigos e pessoas na sua vida, entenda, tem que ter um propósito de Deus acima de tudo. Acima. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E nós estamos aqui vivendo com uma aliança de propósito em Deus. Não é alma, é propósito em Deus. E dito isso, irmãos, eu já penso nos nossos filhos. Porque coisa triste é criar um filho fechado, sem conexões. E os irmãos vão ver. A partir do dia 12 a gente vai estar estabelecido para o próximo terceiro passo. Mas Deus já tem nos dado conexões fora. Os nossos jovens fazer conexões para fora, nós aprendermos, irmos em eventos, estarmos com pastores, com pessoas que Deus está honrando, que não são perfeitos, mas que Deus está honrando e que a gente tem que aprender com eles. A ideia é aquilo que você enxerga, a ideia não, a direção de Deus, é aquilo que nós enxergamos na palma da mão, muitas vezes acontecendo fora daqui, é acontecer aqui. Amém? Porque uma coisa é você ver aqui na tela, outra coisa é você vivenciar. E nós vamos vivenciar coisas que talvez você conhece só pelo YouTube. Nós não estamos indo atrás de status, de pessoas famosas, de nada. Mas eu creio que a gente pode aprender muito com pessoas que estão rompendo o mundo espiritual e sendo usada a nível Brasil e a nível mundo. Eu sei do que eu estou falando, para muitos aqui está muito longe, mas para alguns já começaram a visualizar. Deus não nos chamou para vivermos fechados numa bolha. E se você vem de um lugar onde o seu pastor diz assim, você não pode olhar outras pregações, você não pode ir em outra igreja, você não pode isso, cuidado, ele está querendo te manipular. Se você é acostumado a ouvir mensagens que diz assim, se você não der o dízimo, você vai ficar amaldiçoado. Se você não vir no culto de ceia, cuidado, hein? Olha, você vai ficar. É uma pessoa que está pregando o evangelho pela culpa e pelo medo. Nós não vivemos assim, nós vivemos pelo propósito de Deus nas nossas vidas. Ao invés de te falar de que se você não dizimar você vai ser amaldiçoado, não, eu prefiro dizer, quem honra a Deus na vida financeira também, certamente a palavra de Deus tem promessas para essa pessoa. Você não precisa vir para a igreja com medo do inferno. Não, quem vive no propósito vem para a igreja louvando a Deus porque sabe que já é salvo em Cristo, que já é abençoado pelo Senhor Jesus e que não aceita nenhum tipo de ameaça e nenhum tipo de maldição de ninguém para tentar te manipular e te prender, porque você já é livre em Cristo Jesus. E isso incomoda muita gente, irmãos. Incomoda as trevas também. Então esteja preparado. Segundo ponto. Pare de procurar culpados e viva por propósito. Terceiro ponto. O que parece humilhação é o início de um grande milagre. Eu creio muito nisso. Quarto ponto. Esse homem não teve vergonha de quem ele era, mas ele também não teve vergonha de quem ele se tornou em Cristo Jesus. Para finalizar, vamos aqui, versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o homem? Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam,
que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele não teve vergonha de quem ele era. Ele era quem? Ele era um mendigo. E quando ele está voltando agora numa outra realidade da vida, as pessoas estão com dúvidas. Mas ele não é cego de nascença? Ele não é aquele mendigo? Uns diziam que sim, outros que não. Mas ele dizia, sim, era eu mesmo. Ou seja, ele não tinha vergonha de quem ele era. Ele não tinha vergonha de quem ele era, mas ele também não teve vergonha de quem Deus estava transformando ele. Não fique com vergonha de quem Deus está te transformando. Pare com essa questão, pastor, eu tenho vergonha de dar testemunho, de pegar no microfone, eu tenho vergonha de estar na frente, isso faz parte da velha vida. Eu tenho vergonha de entrar no ministério, eu tenho vergonha de servir. Isso não te pertence mais, porque Deus não tem filho medroso. Você não vive mais debaixo de culpa, você vive pelo propósito. Irmãos, eu já preguei pessoas rirem da minha pregação. Eu já preguei e pessoas me chamarem depois, botando um monte de defeito. Hoje eu entendo por quê. Mas se eu tenho um chamado e sei que é Deus, eu não vou ouvir pessoas. Entendeu? Você não vai fazer nada perfeito. Mas se fizer na direção de Deus, pode ter certeza que Deus é contigo. Isso pode ser no ministério da igreja, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, no que você colocar as mãos, entenda isso, você não vai fazer de maneira perfeita. Mas se você fizer na dependência de Deus, é o suficiente para dar certo. Você não está mais debaixo de culpa, então para de se culpar. Agradeça a Deus. Ele dizia, sou eu mesmo. E aí os religiosos perguntaram, então como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. A partir do versículo 13, a gente vê os fariseus investigando a cura. Quando você prosperar, vai ter alguém que vai querer investigar a tua prosperidade. E sabe o que você vai fazer? Você vai ficar em paz, prosperando ainda mais. Os fariseus são aqueles que estão parados, querendo lançar culpa sobre você e sobre as outras pessoas. Fariseus. Como esse homem foi curado e não tinha acontecido nada disso ainda, eles não aceitavam. Levaram esse homem aos fariseus. Era sábado, o dia em que Jesus tinha feito esse milagre. Então os fariseus perguntaram como ele tinha recuperado a vista. E o homem respondeu, ele colocou com uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Estão dizendo que Jesus não é de Deus. Por quê? Porque ele olhou para uma vida ao invés de olhar para o sábado. Ele olhou primeiro para curar uma vida e não olhou para a religião onde o sábado não podia fazer isso. Toda pessoa que coloca estrutura acima de vidas não faz parte do reino de Deus. Toda pessoa que vai fazer você olhar para rituais ou para algum rito religioso sem olhar para a vida da pessoa em primeiro lugar, não vem de Deus. Jesus olha sempre para a vida. Versículo
20. Os fariseus chamaram os pais, e os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, que idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Qual que era o medo dos pais desse homem que foi curado? De ser expulso da sinagoga. A gente vê lá no versículo 32 agora. Versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Os religiosos falando: como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Viver, é o quinto ponto agora, viver a vontade de Deus vai te custar alguma coisa. Viver a vontade de Deus vai te custar alguma coisa. Não é assim. Deus, eu quero viver a tua vontade, mas quero viver do jeito que eu quero, do meu jeito, não quero deixar nada para trás. Não vai dar certo. Alguma coisa você vai ter que renunciar. Mas pode ter certeza que vale a pena. No caso desse homem, ele teve que renunciar o poder, renunciar a presença de religiosos para andar com Jesus. Amém? É linda essa passagem, irmãos. A cegueira espiritual, versículo 35. Jesus ouviu que o homem expulsado. Jesus ouviu que o homem expulsado. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. Disse Jesus: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio e o adoro. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Entenderam a passagem? Aquele que foi expulso, Jesus o encontrou novamente. E Jesus não queria só curar a visão física dele, a visão natural. Jesus queria remover e dar uma cura espiritual para ele, ou seja, salvação. Não adianta ser curado e não ser salvo. Não adianta ser curado e viver debaixo de culpa ainda, porque ele tinha até aqui palavras de maldição pelos fariseus. Ou os irmãos acham que o fariseu ia expulsar dizendo: Deus te abençoe? O fariseu não faz isso. O fariseu expulsa esse homem, manifestando maldição. E Jesus encontra ele justamente para quebrar a maldição e abençoar esse homem de uma vez por todas. Então creia que você não está debaixo de maldição, você está debaixo da bênção de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Em Cristo Jesus agora tem salvação. Pode se alegrar, pode sorrir, pode ficar feliz, porque mesmo diante dos decretos do inferno, os decretos dos céus e de Deus prevalecem. Por isso eu te convido a ficar em pé e dar um forte aplauso ao nosso